Na aula de história de hoje, nós vamos relembrar um pouquinho o que nós já estudamos e vamos ver algumas novidades. Vamos lá na nossa página 27 e 28. Então, vamos relembrar um pouquinho lá. Como que surgiu os primeiros grupos de pessoas? Lembra que nós estudamos que eles iniciaram lá pela África, né? Lá pela Ásia. Depois, eles passaram pelo Estreito de Bering, através de algumas navegações, alguns sobreviveram, os outros não, né? E nesse caminho, no decorrer desse caminho, o que foi acontecendo? Eles foram modificando os espaços onde eles moravam, né? Eles sobreviviam do que? Da caça, de alguns frutos que eles ali colhiam, né? E também utilizavam o quê? O solo, né? A terra para poder plantar, né? A água, né? Que é muito importante para sobreviver. E quando eles perceberam que se eles plantassem, ia nascer, né? E eles poderiam, a partir daquele momento, se alimentar, aonde surgiu a agricultura, não é mesmo? E daí começou, então, o quê? A surgir novas estradas, né? Porque eles iam caminhando, eles tinham que abrir os caminhos, certo? Então, eles iam cortando árvores, eles iam abrindo o caminho para poder se instalar nos novos locais, certo? Eles construíram pontes, certo? E o objetivo sempre foi qual? Sobreviver, né? E se adaptar ao meio, né? Ao meio onde eles estavam localizados. Então, lá naquela época do Brasil, do nosso Brasil, né? Em 1500, surgiu um povo chamado Marajoara, que iniciou a plantação do quê? De milho, de mandioca, de algodão, amendoim e outros alimentos que eles começaram a plantar, certo? Esse povo, ele foi localizado na ilha de Marajó, no estado do Pará, certo? Eles moravam à margens do rio, e para viver ali, o que eles faziam? Porque como a margem do rio é bem pertinho do rio, certo? Por isso que a gente fala margem, né? Então, o que eles faziam? Eles tinham que fazer amontoados de terra, né? Como nós temos lá na imagem da nossa apostila na página 27. Então, ali vocês podem observar que em volta daquele amontoado é água, né? É o rio. Então, eles faziam aquele amontoado para quê? Para que a casa deles ficasse mais alto que o nível do rio. Porque quando chovia muito, aí o que poderia acontecer? Quando chove, a água ia inundar a casa. E esse amontoado de terra, eles chamavam de tesos, certo? De tesos, para que quando chovesse não inundasse a casa. Aí surgiu a cultura marajoara. E o que eles faziam? Ela se tornou bastante conhecida pela cerâmica, né? Que é feita do quê? De barro, né? Então, aqui tem algumas imagens para vocês poderem observar da cultura, né? Que eles faziam. O artesanato também, né? Pode-se dizer assim, que era um tipo de artesanato que eles fabricavam naquela época, né? Algumas peças ali, como uma jarra, xícaras, alguns vasos, né? Por sinal, muito bonito. E aí nós temos a coivara. Mas o que é coivara? Né? Um nome diferente, né? Coivara, pessoal, é uma técnica de queima da vegetação, que ela era utilizada para abrir novos espaços, para construir suas casas. Quer dizer, quando o povo chegava lá em determinado espaço e tinha muita mata fechada, muita árvore, o que eles faziam? Eles colocavam fogo, né? Eles colocavam o fogo para que limpasse toda aquela área, para que eles pudessem construir as suas casas, né? E as cinzas, né? Quando apagava-se tudo o fogo, a cinza era usada para adubar o solo. Assim, eles conseguiam fazer a plantação deles, né? Dos alimentos, para poder ter os alimentos. E com a chegada dos portugueses em 1500, isso aumentou
essa prática da queima, aumentou ainda mais. Por quê? Porque aí eles começaram a perceber que eles poderiam extrair cada vez mais as coisas da natureza ali, né? E eles começaram o quê? Foi quando descobriram o pau-brasil, né? Em 1500 foi descoberto o pau-brasil, que é uma árvore, né? Como a gente já estudou no capítulo anterior, né? Que a gente já viu sobre o pau-brasil. Então, essa atividade da coivara iniciou-se o desmatamento e que visava o quê? Eles queriam, qual era o objetivo? Ganhar dinheiro, né? Eles queriam, os portugueses chegaram aqui no Brasil e quando eles viram que o Brasil tinha muita coisa que eles poderiam estar enriquecendo com isso, certo? Então, como eu falei do pau-brasil, né, com a descoberta, os portugueses começaram a derrubar muitas árvores. E daí o que que eles fizeram? Eles começaram a enviar para a Europa o pau-brasil, porque daí eles perceberam que iam ter muito dinheiro. E o pau-brasil, ele era cortado para extrair um corante vermelho, né, para tingir os tecidos. E a madeira era utilizada para fabricar móveis. Então, aqui eu trouxe para vocês uma imagem da árvore do pau-brasil. Ali já é uma imagem da árvore cortada, para vocês poderem visualizar a cor, né, que era avermelhada, que eles utilizavam para tingir os tecidos. E ali tem uma tora da árvore que eles utilizavam, às vezes, para decoração e para fazer móveis também, da árvore pau-brasil. E eu trouxe aqui para vocês algumas curiosidades sobre o pau-brasil. Então, a árvore, ela dá flores amarelas e um extrato interior capaz de gerar uma tinta vermelha. Então, pesquisem na internet, né? Eu sei que vocês gostam muito de mexer na internet. Pesquisem lá sobre a flor que dá na árvore pau-brasil. Ela é linda. E quando os colonizadores descobriram o nosso país, eles se referiam à árvore como bercil, que eu também já gravei um vídeo sobre isso, né? Que significava brasa, né? Na época, por ser vermelha. E em 1775, descobriu-se que o pau-brasil era excelente para o feitio de arcos de violino. Aqui eu lembrei da nossa querida Sofia Geyer, que toca violino. Então, nessa época, eles descobriram que dava para se construir arcos de violino tirando do pau-brasil, certo? E até hoje são exportadas madeiras de pau-brasil para a Alemanha, a França, os Estados Unidos, com a finalidade de virar instrumentos que chegam a custar até 10 mil dólares, né? Então, você veja o quanto é valorizado, né? Porém, o nosso pau-brasil já está em extinção, né? Porque foi devastado muito, muito, muito. E o extrativismo do pau-brasil aconteceu em todo o país, até que a árvore foi declarada um patrimônio nacional em 1978, através de uma lei. Foi criada uma lei para proteger o pau-brasil. O número da lei é 6.607, e que ainda, através disso, foi estipulado o dia 3 de maio como a data oficial da árvore. Então, quando foi criada essa lei, eles determinaram que todo dia 3 de maio de todo ano seria comemorado o Dia da Árvore. Legal, né? Então, agora, vocês já sabem um pouco sobre o povo marajoara, sabem também como que se chama a técnica de queima, que é a coivara, né? Tentem fazer as atividades e qualquer dúvida vocês já sabem na nossa aula online. Um beijo, até a próxima!